Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte, né? Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês aqui nesse momento de transmissão de conhecimento, não é? Essa troca de conhecimento. Então, para iniciar nossa aula, vamos ver então o objeto de conhecimento. É a concepção estética do teatro e o detalhamento, os processos de produção e negociação de sentido nas práticas do teatro em âmbito mundial. Certo? Então, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então nós já comentamos nas aulas de arte que o teatro ele surgiu, né, vem lá dos primórdios, mas para ele ser instituído enquanto teatro, ele tem que ser registrado, ele tem que ser, certo, reconhecido enquanto teatro encenação ou teatro estrutura. Mas o teatro enquanto encenação, ele surge, né, na Grécia. Então, a Grécia, ela que vai dizer, ó, isso aqui é o teatro enquanto encenação, que aconteceu quando Terpes, um ator, né, nesse período lá na Grécia, somente os homens podiam fazer a encenação, mulheres não podiam nem às vezes assistir a peça. Tá? Então, Terpes ele coloca um cacho de uva na cabeça e diz, eu sou Dionísio. Dionísio, o deus do vinho, né, da colheita. Então, naquele momento, institui-se a questão do teatro. Então, se alguém perguntar para você aonde surgiu o teatro, oficialmente, né, registrado, foi na Grécia. Mas nós sabemos que desde a pré-história, o homem já fazia a sua encenação, quando ele imitava o movimento dos animais, para se aproximar do animal, da presa, para ele matar aquele animal. Então, ele estava fazendo o quê? Ele estava imitando. E o que é o teatro? É imitar. Certo? Então, desde os primórdios, o homem já fazia, só que ele não tinha, vamos dizer, a questão de utilizar, isso aqui é teatro, isso aqui é uma encenação. E aonde foi que aconteceu? Acabamos de falar, na Grécia. Então, o teatro surge enquanto teatro e encenação na Grécia. E o que nós podemos falar sobre isso? A história e evolução do teatro mundial, teatro na antiguidade. Grécia, segundo alguns estudiosos, a gênese do teatro grego tem relação com a realização das Dionísicas, né? Uma série de celebrações religiosas feita em homenagem a Dionísio, deus do vinho. Com o tempo, as danças, gestos, músicas e poesias, preparada com o intuito de se falar sobre a mitologia dos deuses, acabaria por transformar a encenação em uma prática cultural à parte. Dessa forma, o teatro nasceria através do culto aos deuses e passaria a falar de outras situações experimentadas no mundo cotidiano. Eu trouxe para vocês aqui uma réplica, tá? Isso aqui é uma réplica, uma reconstituição de um teatro grego. Vocês percebem que ele fica numa encosta, certo? Por que ele fica nessa encosta? É como se fosse um anfiteatro, certo? Porque justamente nesse período não existia acústica, quer dizer, não existia o microfone. Então, teria que usar acústica natural. Então, ele ficava contra o vento, a favor do vento, né, para levar as vozes dos atores. Então, aqui nós temos um teatro, nós vamos ver agora o palco, certo? Aonde ficava a encenação, acontecia essa encenação, aí nós temos os atores, que eram somente masculinos, né? Aqui é o auditório, que é o quê? A nossa plateia, onde o público ficava sentado, certo? E aqui nós temos uma representação. Vocês estão vendo que eles usam essas máscaras, tanto é que essa máscara é muito utilizada para representar o teatro, certo? Mas o teatro também ele vem em Roma. Roma vai buscar também essa influência grega para fazer justamente a questão teatral. Só que Roma veio usar o quê? O teatro na Roma antiga, que remonta do século IV a.C., foi uma das principais manifestações culturais da história romana. Esta tradição surgiu após a transição do estado da monarquia para a república, certo? E em Roma, o que vai acontecer? Ele vai buscar essa influência, só que vai ser de uma outra forma,
tá? Ele vai ter a questão dos gladiadores, da disputa. Vai ter uma encenação, vai ter a parte teatral, mas também vai ter a questão da encenação. E aí, o que nós podemos falar dessas características do teatro romano antigo? Gênero, né? O teatro desta época é geralmente separado em gêneros de tragédia e comédia. Esses gêneros eram apresentados por um estilo particular de arquitetura e peça teatral e transmitido ao público apenas como forma de entretenimento e controle social, principalmente como instrumento para evitar revoltas populares. É como se eles dessem uma aula, se você fizer isso, vai acontecer isso. Então, ele era utilizado principalmente em Roma, para quê? Como instrumento para evitar revoltas populares. E aí, preferências do público, né? Os romanos preferiam o entretenimento e a forma a tragédia ao drama, certo? Eles preferiam o quê? A tragédia, exibindo uma forma mais moderna de teatro que ainda é usada na contemporaneidade. E aqui eu trouxe para vocês, olha a diferença, tá? De um teatro romano para o grego, mas ele segue como se fosse o mesmo padrão aqui. Nessa parte aqui, ele parece muito, né? Mas sempre utilizando como se fosse um anfiteatro, nessa visão de cima, mas ele vai usar uma outra forma. E em Roma, ele já vem com essa questão aqui dos arcos plenos, que já foi uma influência etrusca, que vem trazer justamente essa questão do espaço mais aberto, que não existia na Grécia. E vocês estão vendo aqui também a questão da arquitetura, certo? Aqui é o teatro, enquanto arquitetura. Aqui justamente vem o auditório, né, onde vão entrar os atores. Aqui nós temos o palco, essa visão do palco que vai acontecer, e é o Templo de Vênus, que era essa homenagem, quando tem esse frontão aqui, que é justamente essa influência grega no teatro romano. Mas não só Roma vai trazer toda essa influência. O teatro ele vai perpetuar, ele vai se expandir, ele vai para outras culturas, que é como nós vamos ver agora na Índia. O que nós podemos falar desse teatro na Índia? O teatro indiano é uma das formas mais antigas de arte dramática e exige efeitos textuais, esculturais, interpretativos e detalhados. Assim como a música e dança, o teatro indiano também é um conceito dramático, tá? Então, de natya, tá? Que é uma palavra sânscrita, né? Que significa teatro, mas abrange a narrativa dramática, dança, certo? O que acontece nessa dança? Ela é vitoricística. O que é isso? Ela vai trazer algo que vai trazer também a música, mas ela vai falar de algo cotidiano, de lendas, de mitos que acontecem naquela cultura. E eles quase não vão mudar, porque é a questão cultural. Além de recreativo, o teatro indiano é extremamente elaborado, extenso em alcance, afetivo em comunicar a experiência religiosa e um instrumento importante de educação da sociedade. É aquilo que eu falei para vocês, porque o teatro indiano ele vai ser um teatro cultural, ele vai buscar a cultura, ele vai mostrar, é como se fosse algo que vai ser repassado e que não pode ser modificado, tá? Dependendo de aonde esse teatro vai acontecer, as máscaras, as vestimentas, elas vão seguir um padrão, tá? Mas respeitando a cultura. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês que representa esse teatro indiano, tá? Então, a questão das cores, a questão dos deuses, a questão das vestimentas, vai ser sempre muito forte, trazendo essa cultura indiana. Mas também, como nós estamos falando do teatro, enquanto Grécia, Roma, Índia, um teatro mundial enquanto cênico, né? Nós vamos falar agora de um outro tipo de teatro que é da China, tá? O teatro chinês, tradição e estética. O teatro chinês é uma das formas de arte mais antigas e sofisticadas do mundo, com uma tradição que remonta a mais de 1000 anos.
Suas raízes estão profundamente ligadas à cultura, à religião e à filosofia chinesa, incorporando elementos da mitologia, né, do confucionismo, do taoísmo e do budismo. Diferente do teatro ocidental, que tem suas origens na tragédia e na comédia grega, o teatro chinês sempre enfatizou a música, a dança e a expressão corporal como formas essenciais de comunicação. Uma das formas mais conhecidas do teatro chinês é a Ópera de Pequim, que surgiu no século XVIII e continua sendo uma das expressões artísticas mais emblemáticas da China. Caracteriza-se pelo uso de figurinos elaborados, maquiagens marcantes e uma codificação rigorosa de gestos e movimentos. Cada um tem um significado específico. Então, todos os movimentos que vão acontecer nesse teatro, ele não vai acontecer aleatório, ele vai ter um significado que representa, às vezes, a natureza, um animal, tá? Então, ele vai ter todo um significado nos gestos e, como nós falamos, a caracterização ela é muito marcante nesse tipo de teatro, tá? Continuando. Os atores, além de atuar, devem ser habilidosos no canto, na dança e nas artes marciais, tornando o espetáculo uma experiência visual e sonora única. É uma forma de teatro chinês tradicional que combina música, performance vocal, mímica, dança e acrobacia. O que eu quero falar para vocês é que como é que surgiu? As pessoas têm alguns mitos, algumas lendas que falam sobre esse teatro. Tá, o teatro chinês. E eu trouxe para vocês aqui uma dessas lendas, como foi que surgiu o teatro na China. Vamos ver? Existe uma lenda chinesa a respeito da origem do teatro de sombras. No ano 121, o imperador Wu Qi, da dinastia Han, desesperado com a morte de sua bailarina favorita, teria ordenado ao mago da corte que a trouxesse de volta do reino das sombras. Caso contrário, ele seria decapitado. O mago usou a sua imaginação e, com uma pele de peixe macia e transparente, confeccionou a silhueta de uma bailarina. Depois, ordenou que no jardim do palácio fosse armada uma cortina branca contra a luz do sol, de modo que a deixasse transparecer a luz. No dia da apresentação ao imperador e sua corte, o mago fez surgir, ao som de uma flauta, a sombra de uma bailarina movimentando-se com leveza e graciosidade. Neste momento, teria surgido o teatro de sombras. Então, um dos estilos, né, que traz essa lenda do teatro chinês é o teatro de sombra, que também se expandiu, aí muitos países também utilizam, algumas apresentações utilizam a questão do teatro de sombra. Então, ele surge nesse momento com a morte dessa bailarina, que era muito querida pelo imperador, e ele vai falar, ó, se você não trouxer ela de volta das profundezas, você vai ser decapitado. E teve que fazer, ele pegou uma escama de peixe, né, uma pele de peixe e cortou e fez, então ele teve essa criatividade. Então a arte vem trazendo a questão do teatro de sombra, quando ele diz, olha, lá no jardim do palácio, vamos montar uma tenda com pano branco, e aí ele utiliza, né, aquela pele de peixe com o formato do corpo da bailarina, e o imperador fica encantado e acha que realmente ele trouxe a bailarina. Mas traz o quê? A questão da arte e o teatro de sombra. Não esqueçam disso. Então, onde surgiu o teatro de sombra? Temos aí chinês. E aí, falando mais um pouquinho, nós vamos falar sobre o Japão. Tá? O Japão, segundo a mitologia japonesa, o teatro nasceu quando a deusa Amino Uzumi resolveu dançar em cima de um barril, em frente à caverna onde encontrava-se Amaterasu, a deusa do sol, que se escondera da violência e malfeitos do irmão, o deus Susanoo.
certo? Então aí nós temos algumas características desses personagens que compõem, tá, esse teatro, né? Esse, vamos dizer, o início desse teatro. Aí são algumas características. Vocês podem perceber que é bem marcante a questão do vestuário, né, o figurino, e a questão do rosto, da maquiagem, é muito forte, muito marcante para determinar cada personagem. Então, continuando, a deusa Uzumi dançou na tentativa de atrair Amaterasu, né, para fora da caverna, para que este iluminasse o mundo conforme, né, citado no livro, o registro das coisas antigas. Então, isso aí faz parte do como surgiu o teatro em cada cultura. Atualmente, né, existem 4 tipos de teatros tradicionais ainda apresentados no Japão. Como eu falei para vocês, tem as suas características, dependendo da localidade, tem as características que vão representar. E aí eu trouxe para vocês o No, o Kionji, né, e o Buraku. Então, aí estão as 4 imagens que representam esses tipos de teatro no Japão, esses estilos, né, bem marcantes. Mas, falando do teatro, nós estamos falando do teatro tradicional, né, desde a Grécia, vem assim do ocidental, do oriental que nós estamos falando, cada um com suas características, como surgiu, aonde surgiu, certo? Mas também nós podemos falar do teatro contemporâneo, como acontece a questão do teatro contemporâneo, que vem trazendo o quê? A performance. O teatro contemporâneo também é referido, né, como pós-dramático, onde a cena é vista como um campo artístico expandido que foge do textocentrismo. O que é textocentrismo? Aquilo que está muito atrelado ao texto, não foge do texto, tem que ser o que está ali no texto. Então, hoje o teatro contemporâneo não é mais aquele teatro cultural que nós vimos lá, que nós acabamos de ver, mas sim ele vai fugir, ele vai trazer o público como se fosse para participar. O substantivo drama é um elemento central da peça, dando lugar a uma pesquisa que vai além das convenções clássicas, objetivando desabituar e desmecanizar o fazer teatral. Então, o que nós queremos falar com isso? Nós estamos dizendo, falamos do teatro, né? Enquanto teatro tradicional, enquanto teatro cultura, enquanto encenação, como surgiu na Grécia, na Roma, no Japão, na Índia, na China. Cada um tem as suas características, tem a sua forma de ser apresentado, tem a sua forma de vestimenta do figurino, as lendas que fazem história desse teatro. Aí quando chega no contemporâneo, que são os nossos dias atuais, vamos colocar assim, ele vai deixar aquela questão muito cultural, vai deixar o texto um pouco de lado, vai continuar tendo texto? Sim, mas o texto não vai ser, vamos dizer, a base, não vai ser a âncora que vai segurar aquela apresentação. Ele vai trazer algo muito mais dramático, ele vai trazer fatos muito mais da atualidade, até performance, né, do público participando desse momento irá acontecer. Então, o que é isso? É uma busca, tá? É uma busca de maneiras alternativas de lidar com o estabelecido, de experimentar estados psicofísicos alterados, de criar situações que disseminam discordâncias diversas de ordem econômica, emocional, biológica, ideológica, psicológica, espiritual, identitária, sexual, política, estética social e racial. Então, o teatro, nesse momento, no lado contemporâneo, ele vai trazer muito a questão do lado reflexivo. O que é a população? O que nós, enquanto estamos nesse momento, como é que estão nossos pensamentos? Certo? O que está acontecendo? O porquê que muitas pessoas fazem determinadas coisas? A questão do preconceito, da sexualidade, né? Então, isso aí vai ser trazido para o teatro contemporâneo, mas de uma forma reflexiva, de uma forma de mostrar para a população, refletir e, às vezes, até interagir com os atores, certo? Mas nós podemos também falar da dramaturgia em construção de sentido.
elementos fundamentais do teatro. Então, o que nós podemos falar desse momento da dramaturgia e construção de sentido? São elementos fundamentais do teatro. O que são esses elementos que tem que conter, de alguma forma, para que aconteça o teatro enquanto encenação? Tem que acontecer o texto, de alguma forma vai ter que ter o texto, vai ter que ter personagens, ou personagem, né? Conflitos e narrativas, o papel do ator e do diretor na mediação de sentidos, relação entre a dramaturgia e o contexto sociocultural. Bem, o que eu quero mostrar para o público enquanto encenação? As partes principais que nós falamos, o texto, tem que ter um direcionamento, tem que ter um roteiro, tem que ter um diretor, né, que ele vai conduzir como é que tem que acontecer, aonde é que tem que acontecer, como é que tem que ser as cenas, tá? E tem que ter o ator, certo? Todo esse desfecho, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre economia, nós vamos falar sobre política, nós vamos falar sobre preconceitos, nós vamos falar sobre a natureza, sobre desmatamento. Então, esse texto vai trazer esse embasamento para que o ator ou a atriz desenvolva, né, toda uma cena que não precisa ser no teatro enquanto estrutura física, como nós já vimos, mas que um espaço cênico. Onde pode ser esse espaço cênico? Pode ser numa sala de aula, pode ser na escola, pode ser numa igreja, pode ser numa praça. Dependendo de você delimitar aonde vai acontecer a cena, esse ali vai ser o teu espaço cênico. E aonde vai ser a plateia? A plateia é onde as pessoas vão ficar, se localizar. O público são as pessoas que vão assistir essa cena teatral, certo? Mas aí existem várias formas de teatro. Nós temos o teatro político engajado. Vamos ver? O teatro como meio de resistência e transformação social. Exemplo de teatro político, né? Teatro do oprimido, teatro épico, teatro documental. Para iniciar essa nossa abordagem, né, sobre o teatro do oprimido, torna-se necessário uma apresentação de seu criador, dramaturgo e diretor e teórico de teatro, Augusto Boal, nascido no Rio de Janeiro em 1931, cujo nome completo é Augusto Pinto Boal. O que é o teatro do oprimido? De acordo com o próprio Boal, pretende transformar, olha aí, pretende transformar o espectador que assume uma forma passiva diante do teatro aristotélico como recurso da quarta parede, em sujeito atuante, transformador da ação dramática que lhe é apresentada, de forma que ele mesmo, espectador, passe a protagonizar, né, que ele seja protagonista e transformador da ação dramática. Então, o espectador não vai ser apenas como se fosse uma coluna que está ali somente para assistir. No teatro do oprimido, ele vai ter um papel, ele vai ter uma segunda, vamos chamar de segunda parede, ele vai ter uma participação, mesmo que seja apenas simbólica, mas ele vai ser chamado para participar de uma forma reflexiva, ou até mesmo colocar a sua opinião, ou até mesmo alguma performance que vai acontecer, que vai ser necessário ele participar, tá? E aí, nós temos também algumas formas desse teatro do oprimido, que é o teatro jornal. Foi uma forma de ação teatral desenvolvida por Boal no Teatro de Arena, em São Paulo, no período anterior à sua saída do Brasil por força da ditadura. Naquele momento, desde 1956, ele dirigia o Teatro de Arena, onde permaneceu por 15 anos consecutivos. Essa técnica pretende que se transforme quaisquer notícia de jornal ou qualquer outro material sem propósito dramático em cenas ou ações teatrais. Segue as possibilidades de trabalho com o teatro-jornal. Então, o teatro-jornal, o que era o teatro-jornal? O teatro-jornal, ele pegava qualquer assunto, tá? E ele poderia ser transformado em uma cena teatral. Então, o Boal ele foi convidado na época da ditadura porque ele mostrava o que estava acontecendo no Brasil, né? A questão do sumiço das pessoas, vamos dizer, muita violência, eles não poderiam falar o que eles estavam pensando, teria que abaixar a cabeça e aceitar tudo, então ele foi convidado para se retirar do Brasil.
e nesse período ele fez justamente essas formas de se apresentar. E ele traz algumas técnicas a ser utilizada nesse teatro. Vamos ver? Então, leitura simples. O que era essa leitura simples? Destaca-se a notícia que se pretende trabalhar e faz uma leitura da mesma de forma objetiva, desfigurando-a da ideologia do jornal em que ela se encontra. Da leitura cruzada. Busca-se duas fontes da mesma notícia. Ora, eu vou falar sobre o desmatamento, eu pego duas fontes diferentes, mas que falam do mesmo assunto, tá? E faz-se a leitura de ambas ao mesmo tempo, de forma que surjam novos olhares, certo? Leitura complementar. Acrescenta-se dados, fatos que foram omitidos na notícia para direcionar o pensamento do leitor. Leitura em ritmo. A notícia é anunciada pelo canto, escolhendo-se um ritmo musical que funcione como filtro crítico do que está se falando. Ação paralela. Cria-se cenas de mímica ou de fiscalização paralelamente à leitura da notícia, tá? Então, dentro desse contexto, ele traz algumas coisas, algumas formas de se apresentar, mas sempre essas formas buscavam notícias críticas daquele período que era a ditadura militar. Buscando o quê? Buscando essa apresentação para chamar a atenção do público. E isso eu trouxe para vocês uma apresentação sobre leitura cruzada. O que é essa leitura cruzada? É a mesma notícia, eles vão falar da mesma coisa, tá? Mas são de fontes diferentes. Eu quero que vocês prestem atenção e tentem captar qual é a notícia que está sendo apresentada, o que cada uma está querendo apresentar. Vamos ver? O silêncio das cinzas, a floresta já não canta, o vento sopra, mas não balança folhas, apenas levanta a poeira das árvores caídas. O chão, antes úmido e fértil, agora é um tapete de cinzas, onde havia vida restam troncos carbonizados e rastros de fogo. O céu é escuro de fumaça, sufoca a terra e esconde o sol. Os rios secam, os animais fogem ou desaparecem e o ar se torna pesado. O desmatamento avança queimando o passado e comprometendo o futuro. Enquanto as chamas consomem a Amazônia, o mundo observa indiferente, respirando a fumaça do próprio descaso. Muito bem, vocês conseguiram captar qual era a notícia? Era o mesmo conteúdo, era o mesmo assunto, só que de fontes diferentes. Vocês conseguiram captar qual era a mensagem, o que os textos estavam falando? O que cada um falava, até a tonalidade da voz, a forma como era lida o texto era diferenciado, certo? Então, dentro desse contexto, nós fizemos essa trajetória que traz a questão da história do teatro enquanto encenação, né, no mundo, abordando desde os primórdios, que era a Grécia, passando pela Índia, pelo Japão, pela China, né, o Ocidente e o Oriente, são formas diferenciadas, e até no mundo contemporâneo, que traz essa pegada de trazer algo muito mais crítico, de trazer o público para participar, o público para refletir, deixando aquele texto muito acadêmico, que não dava margem para sair, né? E aí ele mostra que o público também é um ator, que o público também pode participar. Boal, ele teve essa sacada. Hoje em dia você vai para uma apresentação e você vê performances onde os atores eles circulam entre o público, convidam esse público para participar. É uma forma diferenciada, certo? Mas existe o teatro cultural, que ele não vai mudar a sua forma de apresentação. A cultura não se muda, tá bom? Então, finalizamos a nossa aula de hoje.